Salve pessoal, tudo bem? Bom dia! Fazia um tempinho que eu não vim até aqui gravar vídeos indicando leitura, né? Hoje eu trago para vocês dois livros que falam de um tema que logo de cara gera uma rejeição, que é a morte e o morrer. Porém, eu venho falar não só para estudantes de psicologia ou psicólogos e psicólogas, mas para todas as pessoas que de alguma forma desejam ou precisam, né, lidar com a morte e o morrer. Tá? Seja porque estão com lutos recentes de pessoas amadas, seja porque estão na própria condição de risco de morte, ou porque estão numa fase de final de ciclo de vida, que implica em algum nível de luto por algo perdido. Mas olha, eu vou indicar dois livros que a intenção das autoras, são duas autoras, duas médicas, né? Cada uma escrevendo um livro, a intenção delas é um pouco distinta em relação à morte e o morrer. A gente já tem aqui Sobre a Morte e o Morrer, que é da Elizabeth Kubler-Ross, esse livro que é um clássico, né? Eu já na graduação a gente já falava sobre ele. E a Elizabeth é aquela famosa autora que criou a teoria das 5 fases da morte e do morrer, tá? Essa teoria, é importante a gente falar, que ela é questionada por muitas pessoas que trabalham atualmente com cuidados paliativos, com a morte e o morrer, com psicologia hospitalar, porque diriam que essas 5 fases que a autora percorre, falando que vai desde a negação do fato da morte, né, até a barganha, passando pela raiva, chegando na aceitação, tô esquecendo uma fase. Mas alguns autores dizem que a gente não deve tentar normatizar como se daria a relação da pessoa com a morte, porque cada um teria um processo muito peculiar. De qualquer forma, esse livro é um clássico e nos ensina aí sobre esse cotidiano da vida de equipes de cuidados paliativos e também a nossa complicada relação com a morte e o morrer, tá? Então, Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, um clássico que nos orienta. Leiam sempre com a devida crítica, porque como eu falei para vocês, existe toda uma linha de estudiosos que questiona a existência dessas 5 fases. Mas é um grande clássico e vale a pena a gente entender mais sobre isso. O segundo livro que eu indico, tá? Ele é da Ana Cláudia Quintana Arantes, essa médica também. A Ana Cláudia, esse livro que eu tenho em mãos é Histórias Lindas de Morrer, tá? Mas ela também é autora do A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A Ana Cláudia, ela fala evidentemente sobre cuidados paliativos, o trabalho das equipes que trabalham com pessoas que estão tendo de lidar com a morte iminente, né? Uma morte que é inevitável e como se lida com a vida até a chegada desse momento dessa morte. Só que a Ana Cláudia Quintana, ela tem uma pegada mais... Ela não só fala sobre esse cotidiano, mas ela nos leva aí a refletir sobre os nossos tabus, como se constrói a nossa percepção social de morte, né? Por que nós somos, quais são os marcadores, né? Quais são os fenômenos sociais que nos levam a temer, inclusive falar sobre a morte, o que torna tão difícil quando nos deparamos ao longo das nossas vidas com o fenômeno da morte e morrer. Este aqui transforma a nossa percepção sobre o viver a partir de reflexões sobre o morrer. Eu espero que tenham gostado. Até mais.